começa agora a aula de conjuntos numéricos. Vamos listar primeiro o nome de todos eles e depois começar a esmiuçar quem é quem. Então, vamos falar de conjuntos numéricos. Primeiro conjunto numérico que apareceu, naturais. Eles têm esse nome porque foram os números que naturalmente apareceram na sociedade. Por que apareceu o número da sociedade, professor? Porque as pessoas precisavam contar para ver se ia ter comida para todo mundo. Alguns povos têm tão pouca preocupação com quantidades como nós, 1, 2, 0,5, que eles contavam assim, uma mão, duas mãos e um pé, ou duas mãos e dois pés. Ou seja, eles contavam de 5 em 5. Matou três passarinhos para comer lá. Aí o cara chega e pergunta, quantos tu matou? Matei uma mão. Tá entendendo? Se tivesse matado um, seria uma mão. Se tivesse matado 5, seria uma mão. Aí matou 6 bichos. Eu matei 2 mãos hoje. Tu entendeu? O cara não está preocupado se ele matou 7 ou 8. Ele está preocupado em conjunto de caça. E isso é o suficiente para organizar a família dele e a sociedade dele. Então aquela cultura não vai desenvolver números mais complexos. Mas se a tua sociedade vai se organizando e vai precisando computar as coisas com mais precisão, aí talvez tu tenha que criar números específicos, como aconteceu com os romanos, como aconteceu com os hindus e com os árabes, certo? Eu estava pensando, mas você falou uma mão lá, eles não teriam números tão como assim, uma mão. Pois é, cara, o índio, dependendo da tribo indígena, ele não conta 1, 2, 3, ele conta de conjunto de 5 em 5. Qualquer número entre 1 e 5, ele vai dizer uma mão. Vocês passariam no... Exatamente, qualquer número entre 6 e 10, ele vai chamar de 2 mãos. Sacou? Pra tu ver como é primitiva a ideia. A ideia é tão primitiva e tu tá tão inserido numa sociedade mais complexa que fica difícil entender a ideia idiota deles de contar de mão em mão. E aí quando acaba a mão, ele tem tanta dificuldade de imaginar a terceira mão que ele usa o pé. Tá vendo? Mas isso é que é legal, cara. O cara que tem essa noção, ele começa a perceber como é que a cultura foi se formando, como é que o ser humano chegou onde chegou. Que tem gente que acha que, de repente apareceu o mundo assim. Não, foi tudo uma evolução lenta, certo? Uma evolução lenta. Para vocês terem noção, há 400 anos atrás não existia sinal de igual. Não existe sinal de menos. Como é que se escrevia isso aqui, já que existia a teoria dos conjuntos? Certo? O conjuntos, a diferença, está escrito, sei lá em que língua, né? Certo? Em latim. A diferença entre o conjunto C, que já tinha sido escrito em latim, e o conjunto X é o conjunto que contém o elemento 5. Essa história de botar símbolos e botar essa frase em poucos símbolos é uma coisa moderna. Depois de Gutenberg, depois da prensa, beleza? Ou da imprensa, se tu preferir. Tudo bem? Beleza? Então tu vê como é interessante entender como é que a gente chegou aqui, né? Números naturais. Depois, inteiros, racionais, imaginários, irracionais. imaginários vou deixar para depois, porque racional e irracional é mais legal. Irracionais, reais, e aí sim imaginários, e para finalizar os números complexos. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Os naturais eu acabei de te comentar, né? Poxa, chegou uma hora que contar de 5 em 5 não era o suficiente. Tu tinha lá uma certa quantidade de filhos e tu precisa saber uma certa quantidade de alimentação para esses filhos e tu começou a ter que contar unitariamente essa quantidade de alimento para os filhos. Ou tu produziu sacas de milho, o teu vizinho produziu, os cabritinhos deram cria, tem um monte de cabritinho, e aí tu quer fazer um escambo. Aí tu vai ter que contar quantas sacas de milho por quantos cabritos para fazer a conta. E aí começa a surgir os números então. E em cada civilização a simbologia era diferente. Em alguns casos, nos egípcios eram com símbolos, desenhozinhos, os romanos com os tracinhos. Tu sabia que o último número natural que surgiu é o número que representa o nada? Cara, o zero é uma ideia refinada. O
zero é uma ideia refinada. Então o número 1, o número 2, o número 3 surgiram muito antes, eu diria 1 milênio antes do que o zero. O zero ele veio muito depois. O zero, cara, ele é a grande sacada dos números indo-arábicos. O zero foi o responsável pela morte dos outros sistemas numéricos. E hoje o mundo ser dominado pelos números indo-arábicos, que é aqueles que nós usamos. E o que aconteceu com os números inteiros? Primeiro, qual é o símbolo dos inteiros? Natural não tem graça. É Z, meu professor no ensino médio falava Z inteiros. Eu escuto o falecido Rude falando hoje, Z inteiros. Como é que o cara vai esquecer? O cara fala uma bobagem dessa que não tem nada a ver, né? Mas nunca mais eu me confundi no símbolo. O que aconteceu dos naturais para os Z inteiros? E isso começou a acontecer na sociedade, a necessidade de representar uma dívida. Pô, não, cara, eu troco 3 sacos de milho por 2 cabritinhas tuas. Ah, cara, ó, eu só posso te dar uma cabritinha porque a outra tá pra parir. Aí quando ela parir, os filhotinhos desmamar, eu te dou. Ah, então tu vai ficar me devendo uma cabrita. Aí o cara colocava o 1 lá na cadernetinha dele e fazia alguma marquinha para dizer que estava devendo 1. Não, né, e não com 1 a mais. E com o passar dos anos se convencionou de que uma marquinha reta do lado do número representava essa dívida. E surgiram os números negativos. Tu vê, cara, foi o aumento da complexidade social que obrigou o ser humano a criar um conjunto um pouco mais além do que já existia. E bateu meu sinal, né? Isso aqui é física agora, certo? Não, só depois. Tá bom, eu vou embora. Tu tem que ler, cara. Anota aí a tua tarefa. Lê os conjuntos numéricos, lê tudo, certo? E não custa tu arriscar o exercício 1, mas sem calculadora. O autor ele teve um problema ali. Na página 18, exercício 1, ele falou assim, com o auxílio de uma calculadora. Isso foi um problema, ele estava devaneando, passou um pensamento ruim na mente dele, e ele sem querer escreveu. Certo? Usar a calculadora na tua idade é aceitar que teu cérebro vire uma ervilha murcha e inútil. Cada vez que teu dedo aperta no botão da calculadora, teu cérebro encolhe e apodrece. Então tu não vai usar a calculadora, porque isso é coisa de fraco. Beleza? Tu vai fazendo a munheca de divisão. Sabe dividir, né? Senão não estarias aqui. Muito obrigado pela paciência. Tua tarefa qual é, pai? Vai conferir, né, pai? É ler tudo de conjuntos numéricos e resolver o exercício 1, pai. De que página? 18. Da página 18. É ridículo, pai. Vamos.